Oi. Foi. Olá, esse é um trabalho da disciplina de Agressão e Defesa. Nosso grupo é composto por mim, Lara Barreto, Aline Zorzal, Arthur Olímpio, Beatriz Ribeiro, Beatriz Furtado, Samia Pimenta e Maria Eduarda Santos. Hoje vamos falar da faringite estreptocócica e da glomerulonefrite pós-estreptocócica aguda. O Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva beta-hemolítica do grupo A. Esse micro-organismo já faz parte da microbiota normal da orofaringe de grande parte dos indivíduos. Esse local é a fonte mais comum de infecções como a faringite e representam os reservatórios primários responsáveis pela manutenção e transmissão de S. piógenes para outros hospedeiros. A capacidade desse patógeno de superar os mecanismos imunológicos inatos e adquiridos, presente por meio de fatores de adesão, componentes de virulência celulares e componentes extracelulares, permite com que essa bactéria permaneça viável a colonizar os tecidos. A invasão celular? Sim, o meio intracelular para esses micro-organismos são utilizados para acúmulo e disseminação, e também permite que essas bactérias escapem da ação fagotária, da neutralização de anticorpos e da atividade antimicrobiana. Os fatores relacionados à aderência e internalização celular por esse patógeno são os ácidos lipoteicoicos, que é o principal constituinte da fibra do S. piógenes, e projeta-se para a superfície externa da parede celular e efetua a aderência da bactéria e a aderência da bactéria à célula do epitélio respiratório do hospedeiro. E esse mecanismo de aderência e posterior colonização são de fundamental importância para o início da infecção estreptocócica. Também temos muitas adesinas na superfície celular expressas por esse patógeno e também estão envolvidas na internalização das células epiteliais. As bactérias podem utilizar proteínas SCM ligadas a proteínas adesinas que se relacionam à ligação inicial de bactérias ao tecido do hospedeiro, como moléculas de ponte para se ligar à integrina presente na superfície das células hospedeiras. Essa interação ativa as vias de sinalização celular que levam ao rearranjo da actina do citoesqueleto nas células do hospedeiro e à captação de bactérias invasoras. O exemplo mais bem caracterizado dessa sinalização envolve a fibronectina. Também temos a quinase de adesão focal, que é a FAC, quinase ligada à integrina, que é a ILK, e o plasminogênio, ligado à superfície das células do S. piógenes, que pode interagir com os queratinócitos por meio das integrinas expostas às células. Essa interação promove a ligação mediada por integrina e internalização do S. piógenes dentro da célula do hospedeiro. A produção de toxina, no caso da faringite comum, que se resolve com a antibiótico terapia, não considera-se a participação da toxina superantigênica, uma vez que isso ocorre em efeitos sistêmicos como o choque tóxico, e é suscetível a ela indivíduos com halotipos específicos MHC2. A infecção é localizada? Sim, ela fica restrita na orofaringe. Porém, pode ocorrer disseminação? Se sim, é comum. Bom, a disseminação pode ocorrer, mas no caso que estamos apresentando, ela se restringe à orofaringe mesmo. Não tem disseminação para outros órgãos. Caso ocorra, está relacionado às enzimas streptokinase, protease e hyaluronidase e DNases, que estão provavelmente envolvidas na patogênese das infecções streptocócicas e são produzidas pelo S. piógenes. As complicações podem ser a glomerulonefrite, em que os anticorpos se depositam em outros tecidos, que são os glomérulos renais, e nas válvulas cardíacas. A febre reumática aguda, a artrite reativa pós-streptocócica e a doença cardíaca reumática. Como escapa das barreiras específicas do organismo? Esse patógeno escapa das defesas específicas devido a estruturas inerentes à própria célula bacteriana. E as barreiras são: A faringite atravessa as barreiras físicas, que são o epitélio respiratório, o epitélio estratificado pavimentoso e o muco, através de cepas de gás, que utilizam proteínas M para adesão e internalização em células epiteliais e queratinócitos.
Atravessa as barreiras químicas, que são ácidos graxos, defensinas e lisozimas, empregando antifagocíticos como a proteína M1 e a cápsula de ácido hialurônico. Atravessa as barreiras mecânicas, que são os movimentos ciliar, tosse, espirro e o fluxo gastrointestinal durante a alimentação. Atravessa a barreira biológica, composta por nossa microbiota normal, utilizando a C5A peptidase, que degrada a C5A e prejudica a sinalização, a proteína SIC, que vai impedir a C5b do sistema complemento, a MEC, que bloqueia os receptores de C3b-, opsonina, e bloqueia o receptor de FC dos macrófagos, a SLO, que tem uma função mais geral na evasão imunológica, uma vez que também induz a morte celular em macrófagos e neutrófilos, a citosina SLS, que inibe o recrutamento de neutrófilos para o local da infecção, bloqueando a produção de sinais quimiotáticos, e a streptokinase protease, que ativa o plasminogênio, convertendo em plasmina e ajuda a degradar os coágulos de fibrina e promove a disseminação do gás. Mudo. Como é feito o escape do sistema imunológico? A proteína M torna o micro-organismo extremamente perigoso, uma vez que é resistente ao calor e ao pH ácido, de forma que possui alta especificidade e fixação às células epiteliais humanas, dificultando a fagocitose. Essa proteína liga-se a alguns anticorpos, impedindo sua atuação e degrada um fator C3b do sistema complemento. As exotoninas pirogênicas atuam como superantígeno, uma vez que ativam os leucócitos de forma não específica, provocando uma resposta imunitária desapropriada e podendo gerar febre escarlate. Além disso, as proteínas de ligação à fibronectina, em particular a PRTF1, têm sido associadas a resistências a macrólidos mediada por genes da classe ERM, que codificam para a resistência a macrólidos, lincosamidos e septograminas, indicando que o S-biogênese consegue resistir a tratamentos e escapar à resposta imune do hospedeiro. Os padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs, são padrões de moléculas reconhecidas pelas células do sistema imune inato como sinal de invasão por um grupo de agentes patógenos. E esses padrões moleculares do S-biógeno são duas proteínas estruturais, a proteína M, que já foi falada, e os ácidos lipoteicoicos, que são um importante componente na superfície do Streptococcus do grupo A, formando fibra juntamente com a proteína M. Durante todo o trajeto do microbiano, o organismo manda respostas. Nós podemos ter aqui nesse mapa respostas inatas, que são rápidas, agem de maneira instantânea no encontro do antígeno e não apresenta memória imunológica. Temos também a resposta adaptativa, que há o reconhecimento do antígeno, é mais específica e há uma geração de memória. Logo quando ocorre a infecção e o microbiano adentra no organismo humano, há uma resposta inata, feita pela célula do macrófago. O macrófago é uma célula que tem por objetivo realizar a fagocitose. Dentro da resposta inata, é uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos do corpo. Dessa resposta inata, nós temos células dendríticas, que levam os antígenos microbianos ao órgão linfóide para que ocorra a resposta imune e humoral. Células fagocitárias também, como macrófagos, neutróficos e NK. Indo para o órgão linfóide, a gente tem uma figura que ela vai representar a evasão da imunidade inata por gás. Tem a proteína M, as proteínas F de Pili e a cápsula de ácido hialurônico, que estão envolvidas na adesão e na invasão. Essa cápsula de ácido hialurônico e as proteínas M vão inibir essa fagocitose e ajudar a evitar a morte de gás dentro dos fagolisossomos. Indo para o órgão linfóide, essas células dendríticas vão fazer todo o processo desse agente microbiano para que ocorra a resposta imune e humoral. Assim, a gente vai ter essa resposta adaptativa, que é uma resposta humoral, a produção de anticorpo IgA e IgG. Os fenômenos resolutivos, nós vamos ter distúrbios de macrófagos, células dendríticas, modificação na substância fundamental amorfa, no líquido intersticial e produção de substâncias químicas.
Nos fenômenos vasculares, a gente vai ter a vasodilatação arteriolar. O contato bacteriano com os vasos sanguíneos vai atingir a via sistêmica e com a localização em outros órgãos. A hiperemia ativa, vamos ter o aumento do fluxo sanguíneo, rugor, calor e febre. E depois vai ter a hiperemia passiva, com a congestão desses vasos sanguíneos e podendo ocorrer complicações cardíacas como a endocardite. Dentro dos fenômenos vasculares, nós vamos ter respostas inatas que vão ser feitas por células fagocitárias que vão impedir a ação do micro-organismo, que são fagocíticos. Os fenômenos exudativos consistem na saída dos elementos do sangue, o plasma e as células do leito vascular para o interstício. A exudação de leucócitos é o elemento morfológico mais característico das inflamações. E a exudação pode ser celular ou plasmática. A exudação celular consiste na passagem de células pela parede vascular em direção ao interstício, ao local atuante do agente inflamatório. Os movimentos migratórios celulares são devidos principalmente à abertura de fendas na parede vascular junto com a liberação de mediadores químicos com ação de quimiotaxia. Ela ocorre depois da exudação plasmática, porque o fluxo sanguíneo começa a se modificar com a instalação da hiperemia passiva e com isso o fluxo e as células sanguíneas começam a se aproximar das células endoteliais de revestimento. À medida que as células se identificam com essa condição, pelo sinal dado pelas citocinas pró-inflamatórias, vai expressar nas superfícies interinas e ligantes de selectina. Na parede do endotélio tem receptores que, quando se encontrarem, vão formar uma união firme, porque há alta afinidade entre o ligante e o receptor. Ocorrem modificações morfológicas na célula, como a emissão de pseudópodos, que permite que as células migrem para o tecido conjuntivo subjacente, onde as quimiocinas estão em maior quantidade. Nesse processo não há rompimento das estruturas. As células do exudato são os neutrófilos e macrófagos. Essas células do exudato, elas vão mandar, o organismo manda algumas respostas, resposta adaptativa inata, cujas respostas adaptativas são as citosinas, L1, TNF e IFN, e o complemento da via alternativa. A resposta inata também vai mandar algumas citosinas, as mesmas, ativação dos macrófagos, NK e fagócitos, que são as células fagocitárias. Quando a hiperemia começa, isso favorece os fenômenos exudativos porque aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão hidrostática nos capilares e isso favorece a saída do líquido, levando à exudação plasmática. Ela é favorecida também pela ação dos mediadores químicos na parede do endotélio, que faz com que aumente os espaços entre as células do endotélio, tornando possível também a saída de proteínas para as paredes. Ou seja, ocorre a saída de fluidos, do plasma, e de proteínas. Esse líquido passa a ser chamado de exudato. Isso ocorre em processos inflamatórios e em edemas não inflamatórios. Indo para a exudação plasmática, há uma resposta inata, feita por células fagocitárias, e também há uma resposta adaptativa, uma resposta tumoral, que seria a produção de anticorpo IgA e IgG. Essa resposta adaptativa, não só na exudação plasmática, como em um dos fenômenos, ele vai ativar os macrófagos, células T dependentes e células T citotóxicas. As setas da resposta adaptativa, elas estão ligadas na exudação plasmática, nos fenômenos alternativos e nos fenômenos do exudato, que vai ocasionar isso, essas ativações de determinadas células. Os fenômenos alternativos são a degeneração e a necrose. Eles podem acontecer por causa direta do agente inflamatório ou indireta. Podem ser originados por atividade de produtos de células do exudato, a degranulação de células de defesa, trombose na microcirculação ou resposta imune, do sistema complemento e células natural-killer. A degeneração são alterações celulares geralmente reversíveis e, quando o estímulo cessa, podem ou não evoluir para a morte celular. O citoplasma apresenta-se lesionado com o acúmulo de substâncias exógenas ou pré-existentes, que reduz ou cessa a função celular.
Pode ocorrer casos raros de infecção séptica necrosante e está relacionada à resposta inflamatória, em que ocorre saída das células do sistema imune que são traídas para fora dos vasos onde está ocorrendo a agressão, de maneira a tentar combater o agente agressor. Com isso, essas células sofrem mudanças de fenótipo e função e passam a realizar outros mecanismos, como aumento da capacidade fagocítica de restos celulares, e começam a produzir enzimas como proteases, que vão degradando as fibras ao redor. Assim, o ambiente torna-se suscetível à necrose. Também pode-se perceber mudanças vasculares, uma vez que com a inflamação, ocorre a diminuição da captação de oxigênio para os tecidos, podendo causar anóxia e, consequentemente, morte celular. Resposta adaptativa indo para os fenômenos resolutivos. Nós temos uma resposta tumoral, feita pela produção de anticorpos IgA e IgG, junto com ela uma resposta inata, feita por células como basófilos e mastócitos. Isso afetaria todo o sistema como um todo e vai se desenvolver perante diferentes tipos de agentes agressivos. Os fenômenos resolutivos são complexos de mecanismo anti-inflamatório, aumento da expressão de receptores, indutores de sinais, síntese e liberação de mediadores, modificação funcional e remoção das células do exudato. Dentro dos fenômenos resolutivos, a gente tem os locais, em que ocorre a modificação em receptores das células locais e do exudato, como a histamina agindo no receptor H2, gerando efeitos anti-inflamatórios, modificação funcional de fagócitos e linfócitos exudados, remoção das células de exudado, produção de resolvinas, protetinas ou neuroprotetinas e a estimulação de fibroblastos e queratinócitos. Nesses locais, o organismo gera uma resposta adaptativa, que seria uma resposta tumoral de produção também de anticorpo de IgA e IgG, e uma resposta inata. Essa resposta inata não só vai estar nos fenômenos resolutivos, como também nos fenômenos reparativos, porque vai ser a última resposta inata do processo, feita por células do macrófago, que vão fagocitar todo o processo para eliminação da bactéria, fagocitose para eliminação da bactéria. Os fenômenos reparativos seriam o fenômeno final, onde vai acontecer a reparação do processo inflamatório agudo ou a cessação do crônico, na medida em que o agente flogogênio vai sendo eliminado. Existem dois tipos de fenômenos reparativos, a regeneração e a cicatrização. Na cicatrização, nas áreas com extensa lesão do arcabouço conjuntivo vascular, ultrapassa-se a capacidade regenerativa tecidual, ou nas lesões de tecidos com células permanentes, o reparo ele vai ser feito por fibrose. Já na regeneração, que é o caso da faringite, as áreas lesadas vão sofrer reconstituição integral e, com isso, a organização e as funções tissulares anterior à inflamação vão voltando aos poucos e acontece, assim, o reparo da infecção.